quais são as melhores técnicas para se utilizar com o seu paciente, você que é psicólogo, independentemente da demanda que esse paciente traz. A gente tem que saber como identificar quais são as técnicas que vão ajudar a gente a fazer com que esse paciente melhore, evolua. Porque, gente, uma coisa que acontece, vê se acontece isso com você também. Às vezes o paciente entra, começa a fazer, né, o tratamento com você. O paciente chega no nosso consultório e ele começa, né, a fazer o tratamento. Só que aí ele começa a falar sempre as mesmas coisas, né? Aquela coisa meio que repetitiva, né? Ah, isso tá muito ruim na minha vida, isso tá ruim. Aí chega na outra sessão, vem com a mesma coisa, né? Ah, isso, não tô aguentando mais isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, essa pessoa é assim comigo, a minha vida tá assim. E às vezes a gente fica meses da mesma história, nada acontece, nada evolui. Isso acontece muito, eu vejo isso em consultórios dos nossos colegas que chegam até mim também para estudo de caso, para que a gente mude essa situação, né? E você fica, meu Deus, não sei mais o que eu faço, eu preciso de uma técnica. Aí você começa a procurar uma técnica, ou procura um curso de técnica. Ai, técnica para depressão, técnicas para depressão, técnicas para ansiedade. Aí você, tem 100 técnicas para ansiedade. Aí você começa a fazer, né, essas técnicas, aplicar essas técnicas e mesmo assim não funciona. Aí você pensa, ou eu não tô sabendo aplicar direito, ou essas técnicas não funcionam, né, eu tenho que achar outros melhores. E aí você fica nesse dilema. Aí o que acaba acontecendo? Aí esse paciente desanima do processo terapêutico, desanima do tratamento e sai. E não volta mais. Aí vem outro paciente, a mesma coisa. Aí você fica perdendo o paciente por falta de resultados. O trabalho para você fica um trabalho chato, fica um trabalho cansativo, fica um trabalho que não te dá motivação, porque você não vê melhora nos pacientes. Isso não pode estar acontecendo, gente. Só que agora a gente vai ter que entender por que muitas vezes a gente está aplicando técnicas e não funciona. Gente, primeiro a gente tem que levar em consideração uma coisa. Qual o objetivo do momento, da intervenção do momento que vocês estão aplicando? Porque muitas vezes, é uma coisa que eu já falei várias vezes, tem uma live aqui que eu falei sobre isso. Muitas vezes o psicólogo sai da faculdade pensando que é um psicoterapeuta apenas. Psicoterapia é muito importante que a gente eu sempre vou trazer essa informação. Psicoterapia é uma intervenção da nossa área, é um serviço apenas da nossa área. A gente não é apenas um psicoterapeuta. Se fosse assim, todos os outros psicoterapeutas que não são psicólogos faria o mesmo trabalho da gente. Simples assim. Na psicoterapia, sim, faz o mesmo trabalho. Né? Eles podem ser um psicanalista sem ser psicólogo. Eles podem ser um terapeuta cognitivo comportamental sem ser psicólogo. Eles podem ser um existencialista, um terapeuta junguiano sem ser psicólogo. Né? Então, para fazer psicoterapia não precisa ser psicólogo, até o momento, né? Mas a gente não é só psicoterapeuta, a gente tem uma psicologia clínica, né, da área da saúde, que é muito ampla e a gente não se utiliza. Então a gente entra igual um terapeuta, direto no processo terapêutico, e a gente não faz o nosso trabalho que a gente estudou 5 anos de psicólogo. E aí a gente não sabe, por exemplo, que algumas técnicas podem ser usadas onde a gente chama lá no Depressão 360 de primeiro nível de atendimento. É um nível que ainda não está na psicoterapia. O paciente chega pra gente pela primeira vez. Ele não entrou ainda no processo de psicoterapia, porque eu não sei nem se eu posso atender essa pessoa. Né? Ainda tem isso. Essa pessoa pode estar sofrendo violência, alguma coisa que eu preciso até encaminhar o caso. Né? Então eu preciso antes avaliar, preciso diagnosticar, essa pessoa pode estar numa crise tão aguda que ela não consegue entrar no processo de psicoterapia. Né? Então, a gente precisa ter ações, aí sim, técnicas diante de crise. Então, ali é que a gente precisa levar em consideração qual intervenção do momento. Quando a pessoa chega, qual a intervenção do momento? É avaliação. Eu não faço nada sem avaliar para chegar minimamente num diagnóstico. Ué, psicólogo faz diagnóstico? Claro que faz. Claro que faz. Procure nas nossas resoluções do nosso Conselho Federal de Psicologia. Uma das nossas atribuições é diagnóstico psicológico. Então, a gente minimamente precisa, por exemplo, de técnicas para se avaliar. Quando a gente vai avaliar uma criança, por exemplo, a gente pode usar técnicas
expressivas, técnicas projetivas, né, para que essa criança se comunique melhor, né? Uma criança que não sabe falar muito bem, a gente vai usar brinquedos, brincadeiras, né? São técnicas que a gente se utiliza, mas essa técnica tem propósito, tem objetivo específico. Então, o psicólogo clínico tem funções clínicas, né? Agora, se eu não sei disso, eu não sei usar minhas funções de psicólogo clínico. Então, eu entro direto na psicoterapia, com um monte de técnica que a pessoa não está preparada para usar. A pessoa tá toda desorganizada, o tratamento tá todo bagunçado, essa pessoa de repente nem é indicação daquele tipo de atendimento, né? Porque às vezes, gente, quando a gente vai fazer todo um processo de outras intervenções e utiliza técnicas pra gente colher melhor dados, pra gente lidar com crises, e aí o psicólogo clínico, ele pode se utilizar técnicas de qualquer abordagem. De qualquer abordagem, não precisa usar só a técnica da sua abordagem, né? Às vezes eu sou um psicanalista, mas eu tô no primeiro nível do atendimento, na área da psicologia clínica, e o meu paciente está tendo uma crise de ansiedade. Eu posso usar técnicas de ansiedade naquele momento. Agora, na psicoterapia, aí não. Eu não posso usar qualquer técnica de TCC, por exemplo, né? E isso a gente não pode confundir. A psicoterapia me limita a só usar técnicas da minha abordagem. Mas quando eu entro nesse processo, então se eu não entendo isso, gente, eu não vou conseguir atender. Eu não vou conseguir ter resultados, porque eu vou estar num processo que não é o momento ainda. Eu tô no momento ainda de atuar em crises, eu tô em momento ainda de fazer encaminhamentos, eu tô no momento ainda de fazer avaliação de risco, por exemplo, de suicídio. Eu tô no momento de fazer avaliação para entender e diagnosticar a demanda de fato para que eu possa ter alguma ação, às vezes até diante da família, da escola. Eu preciso fazer uma avaliação, às vezes, para ajudar essa pessoa a nível de dar um atestado para alguma coisa, para a escola, para ficar um tempo sem ir para a escola, ou seja, para ter alguma questão de necessidade especial atendida. Ou seja, o psicólogo clínico, ele tem muitas funções importantes, né? Agora, se eu não sei usar, eu vou usar técnicas o tempo todo. Eu vou entrar num curso de ansiedade, vou ficar ali vendo um monte de... Vou entrar num curso de TCC e vou fazer um monte de técnicas ali, vou aprender, mas eu não vou saber como usar, eu não vou saber a hora de usar. A mesma coisa acontece, aí é outro lugar. Quando eu tô no processo de psicoterapia, né? Eu entrei no processo de psicoterapia com meu paciente, tudo certinho no primeiro nível, o atendimento clínico da psicologia. Aí agora eu indiquei a psicoterapia. Eu posso ter indicado, por exemplo, em vez de a mãe foi lá e indicou uma psicoterapia individual pro filho, mas a gente vê que a problemática maior está com a família e essa família está adoecendo o filho. Aí o psicólogo, ele pode fazer assim, olha, a melhor indicação aqui não é a psicoterapia individual, é a psicoterapia familiar. Então, eu indico que vocês façam uma terapia familiar, para que essa família possa ouvir melhor esse filho, para que esse filho possa lidar melhor e se comunicar também melhor, expressando seus sentimentos para essa família, e todo mundo se ouvir, né? Porque às vezes a demanda requer isso, por isso que o psicólogo faz diagnóstico psicológico, para ele avaliar toda a demanda, né? A demanda ambiental, familiar, a demanda de comunicação, a demanda de psíquica, ou seja, são diversas demandas ali que o psicólogo clínico ele vai avaliar. Quando uma pessoa, por exemplo, chega com um risco de vida, ou quando chega em processo de violência, ou quando chega com um processo de crises muito graves a nível de nem conseguir entrar no processo, porque você sabe que o processo de psicoterapia é um processo que a pessoa precisa querer entrar. Ninguém entra num processo de psicoterapia sem querer estar ali. Isso não funciona, né? O processo de psicoterapia não é uma via de mão única, né? A gente não é um médico que a gente dá um remédio e a pessoa melhora, né? A gente precisa que o paciente queira se desenvolver, queira passar por um processo que é difícil, que vai entrar, que às vezes machuca até, né? Porque ele vai entrar em contato com coisas que ele não quer entrar, né? Então ele tem que querer estar ali. Então, só que o processo de psicoterapia, de psicologia clínica, é um processo que vai organizar as demandas mais agudas desse paciente, as dores mais agudas, as violências que ele pode estar sofrendo, a gente poder orientar, porque uma das nossas intervenções como psicólogo clínico é orientação psicológica, é psicoeducação, é encaminhamentos, né? Então, por isso que a gente faz avaliação psicológica. Então, todos os psicólogos clínicos têm uma função, têm uma profissão, né? Com várias intervenções. E essas intervenções vão ajudar, inclusive, a que você indique o processo de psicoterapia. Às vezes, você não pode atender esse paciente, às vezes você vai ter que encaminhar para um conselho tutelar, às vezes você vai encaminhar
vai fazer uma notificação para o Estatuto do Idoso. Você vai, como psicólogo clínico, você vai ter várias normas técnicas a seguir também. Porque senão a gente vai simplesmente só fazer o trabalho de um serviço só. A gente só vai prestar psicoterapia. Pode ser uma escolha. Às vezes eu não quero ser psicóloga clínica, eu só quero ser psicoterapeuta. Mas aí é importante a gente saber disso. A gente vai ter menos recurso. Então, gente, recapitulando. Técnicas para que a gente saiba qual utilizar. Primeiro eu tenho que saber qual nível de atendimento eu tô. Se eu sou psicóloga clínica, eu não entro direto na psicoterapia, né? Então eu tenho várias intervenções e cada intervenção tem um objetivo. Aí eu vou saber, essa técnica vai me ajudar nesse objetivo, né? Lá na psicoterapia eu não posso usar qualquer técnica. Eu tenho que usar técnicas referente à minha abordagem e ao processo de desenvolvimento da minha abordagem, né? Então eu preciso usar técnicas que fazem jus ao tempo de psicoterapia, porque tem fases da psicoterapia, né? Todas elas, em todas as abordagens, né? Então, gente, ó, grande beijo a todos. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente tá na VIP Class, tá? Tchau, tchau, gente.